No mês em que o número de brasileiros diagnosticados com Covid-19 chega perto dos 5,5 milhões, o plenário do Senado realizou uma sessão especial para homenagear um dos profissionais mais importantes na batalha contra o coronavírus, o médico. 18 de outubro, dia de São Lucas, padroeiro da medicina. Por isso, a data foi escolhida para se comemorar o Dia do Médico. E nesta segunda-feira, o Senado homenageou esse profissional. A sessão foi sugerida pelo senador Isalci Lucas. Nós estamos aqui hoje para celebrar o Dia do Médico. Estamos aqui hoje para celebrar essa profissão nobre, mas estamos também aqui para cobrar e reivindicar respeito e valorização a esses homens e mulheres que nos mais longínquos rincões de nosso país enfrentam toda a sorte de dificuldades para assistir a população mais necessitada do nosso Brasil, especialmente neste momento em que enfrentamos a pandemia do Covid-19. Por causa da pandemia, a homenagem não pôde ser feita presencialmente, mas mesmo à distância, não faltou o hino nacional. A pandemia provocada pelo novo coronavírus tornou ainda mais explícita a importância dos profissionais da medicina. Eles foram convocados para nos defender contra o ataque fulminante de um inimigo desconhecido e que chegou sorrateiramente e foi conquistando espaço e abatendo vidas humanas. Com o destemor próprio dos heróis que exercem a profissão, os médicos não se acovardaram. Mesmo muitas vezes sem dispor das condições ideais para o enfrentamento à doença, eles arriscaram a própria vida para salvar as nossas. Também houve cobrança. Esses profissionais não querem só palavras, eles querem efetivamente que o Senado Federal dê uma resposta. E a resposta é pelo reconhecimento, é pela dignidade profissional, pela dignidade salarial, na certeza que assim nós vamos dar uma prestação de um serviço público, de um serviço político que a sua população brasileira necessita. Porque valorizando eles, nós estamos valorizando o povo brasileiro. Além de parlamentares, membros da classe médica participaram da celebração. Decidir exercer uma profissão como medicina é uma escolha de vida, é escolher cuidar do próximo, é uma vocação por valorizar a vida de todas as pessoas sem admitir exceção, por respeitar a ciência, porque respeitar a ciência é respeitar a vida. Esse ano a população, as pessoas reaprenderam o significado dos médicos, para que um médico serve, qual que é o significado dele na sociedade, e os médicos lembraram também o seu verdadeiro significado, né? A gente viu as pessoas se colocando de coração, tiveram uma grande oportunidade de ajudar ao Brasil e as pessoas, e, na minha opinião, os médicos têm desempenhado um grande papel. Adoraríamos que esse ano tivesse sido um ano normal, mas são nas grandes adversidades onde nós encontramos a oportunidade de sermos muito úteis. Nesta quinta-feira, a comissão mista que acompanha os gastos do governo no combate à pandemia de Covid-19 vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, por meio de videoconferência. A reunião começa às 10 horas da manhã e os cidadãos poderão participar pelo e-Cidadania, no site do Senado. Médicos e autoridades da saúde confirmam: o uso de máscaras de proteção individual tem um importante papel na redução do número de brasileiros contaminados pelo coronavírus. Infelizmente, muitos boatos divulgados pela internet afirmam que a lei que tornou o uso de máscaras obrigatório não está em vigor. Isso não é verdade. Não importa o modelo, não importa a cor. Quando tiver que sair de casa, o que vale mesmo é a proteção. As pessoas estão voltando a circular, mas a pandemia ainda não acabou. Verdade que tem gente que vem relaxando nos cuidados. E o pior,
são os boatos e fake news espalhados via aplicativos e redes sociais para confundir a população. É preciso lembrar que a lei das máscaras ainda está valendo. Estou me protegendo e protegendo as pessoas que andam ao meu lado. Na verdade, incomoda porque é um costume que a gente não tinha. Hoje em dia a gente tem, né? Aí deixa de incomodar, né? Mas como é um momento de pandemia, né? Aí tem que usar, né? A máscara incomoda, às vezes é chata de usar, mas é preciso pensar o seguinte: a maioria das pessoas que pegou a Covid-19 não lembra onde foi. Isso porque o vírus está no ar e ele entra no nosso corpo pelo nariz e pela boca. A máscara nos protege da carga viral, ou seja, se ela não impede totalmente a entrada de todos os vírus, ela diminui bastante a possibilidade de contágio. Vale lembrar, então, o que diz a lei. É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e transportes públicos coletivos, bem como em estabelecimentos comerciais e industriais, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados onde haja reunião de pessoas. Depois da aprovação, em julho passado, o Congresso ainda derrubou vários vetos do presidente da República e não resta a menor dúvida. A lei continua valendo. Cientistas e médicos garantem, se nas últimas semanas a Covid-19 vem mostrando uma tendência de estabilização, com queda no número de mortes e contaminados, um dos principais fatores é o uso de máscaras. E se alguém disser para você, não precisa mais usar máscara, o que você vai dizer? Preciso sim, preciso usar máscara, com certeza. Se não fossem as máscaras, eu acho que teria bastante gente mesmo assim, doente, bem pior. É uma lei federal, não houve qualquer revogação. O veto que foi aposto pelo governo foi derrubado pelo Congresso Nacional e, portanto, é obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional, em ambientes abertos, em ambientes fechados. É obrigatório, inclusive, garantir para aqueles segmentos que não podem ter acesso às máscaras, que o Estado garanta esse acesso, como, por exemplo, em presídios, em outros lugares. Portanto, é absolutamente falsa essa ideia. A lei está vigendo e as consequências dela podem ser efetivamente aplicadas quando houver o desrespeito. Na quinta-feira da semana que vem, dia 5, o desembargador Cássio Nunes Marques toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido aprovado pelo Senado com indicação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, os senadores analisam uma proposta de emenda à Constituição que muda esse sistema, estabelecendo lista tríplice e mandato de 10 anos. Está na Constituição. Para chegar à mais alta corte do país, é preciso ter entre 35 e 65 anos de idade, notável saber jurídico, reputação ilibada, ou seja, sem manchas, e ter a aprovação por maioria absoluta de votos no Senado Federal. Mas antes disso, e muito importante, apesar de não ter previsão constitucional, é preciso ser indicado pelo presidente da República. Dos 11 ministros que compõem a corte hoje, um foi indicado pelo ex-presidente Fernando Collor, um por Fernando Henrique Cardoso. 3 ministros foram indicados pelo ex-presidente Lula, 4 por Dilma Rousseff e 1 pelo ex-presidente Michel Temer. Cássio Nunes Marques será o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mudar a Constituição para que o presidente não seja o único responsável por essa escolha é o que prevê uma proposta que está em debate no Senado. Pelo texto, a indicação continua sendo do presidente, mas ele terá que apontar um nome em uma lista tríplice formada por um representante do Poder Judiciário, indicado pelo próprio STF, um do Ministério Público, indicado pela Procuradoria-Geral da República, e um jurista indicado pela OAB. A proposta provoca polêmica, tanto que está em debate desde 2015. Os presidentes da República do Brasil vêm indicando candidatos ou vêm indicando futuros ministros conforme suas conveniências pessoais, suas amizades, suas afinidades políticas, ideológicas. Tem uma série de exemplos
Quem acompanha bem esse tema sabe disso. As cortes constitucionais, por sua própria natureza, elas precisam ter um alto grau de independência, de autonomia em relação aos outros órgãos do Poder Judiciário. Então, ao limitar a forma de indicação do presidente a uma lista tríplice formada por membros do Ministério Público, membros da advocacia ou exercentes da advocacia e membros do Poder Judiciário, acaba havendo uma limitação das possibilidades do Supremo e uma maior aproximação da Suprema Corte com a própria estrutura judiciária. A proposta também estabelece que o mandato de ministro do Supremo será de 10 anos, sem recondução. Além disso, ele ficará inelegível por 5 anos após o término do mandato. Hoje, o cargo é vitalício, ou seja, só termina por renúncia, aposentadoria compulsória aos 75 anos ou no caso de um impeachment. Se aprovadas, as mudanças na Constituição não se aplicariam aos atuais ministros, só para as vagas que surgirem após a lei entrar em vigor. A Associação de Magistrados é contra a ideia de fixar o mandato dos ministros. Para o Poder Judiciário, a vitaliciedade não é apenas uma prerrogativa dos magistrados, mas sim de toda a sociedade, de que as decisões proferidas o serão livres de qualquer pressão externa e dotadas de independência e autonomia. A fixação de um mandato fere o princípio da vitaliciedade. Manteve a previsão do mandato, como já ocorre hoje na Itália, na Alemanha, na Espanha e também na França. Ele também garante a quarentena de 5 anos para o ministro que deixar a Suprema Corte para participar de eleições. É um debate importante e tem que ser um debate qualificado, dado que altera a forma de escolher quem vai compor o Supremo Tribunal Federal, pois é lá que termina tudo. Quem tem a última palavra acerca de análise, interpretação da Constituição e decide questões de alta relevância, de alta importância para o país. Superação é o tema do livro Ela Não Venceu, a autobiografia do servidor aposentado do Senado, José Afonso Braga. Ele foi entrevistado pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, numa iniciativa do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais. José Afonso contou sua história de coragem e criatividade ao enfrentar com a família uma doença degenerativa sem cura e criar um programa de computador que facilita a comunicação. ELA é a sigla de esclerose lateral amiotrófica, uma doença sem cura que atinge os neurônios que controlam os músculos voluntários. Isso gera dificuldades de movimentação, fala, alimentação e até respiração. O caso mais famoso é do físico inglês Stephen Hawking, e a causa não é conhecida em cerca de 95% dos atingidos. Adaptação é a palavra-chave. Stephen Hawking dizia que inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Eu acho que esse foi um dos meus maiores aprendizados. Uma doença como a ELA é devastadora, não só no aspecto físico, mas também psicológico. Ficar o tempo todo pensando em tudo que a doença lhe tirou é um caminho certo para a tristeza. É muito importante focar no que você ainda consegue fazer e buscar sua felicidade nesses pequenos momentos. É preciso desapegar de todo o planejamento que você fez para a sua vida e se adaptar à nova realidade. José Afonso Braga tem 49 anos e sentiu os primeiros sintomas de ELA em fevereiro de 2013, durante uma partida de tênis com seu filho. Ele conta ter percebido que o braço não estava mais respondendo. 2 meses depois, recebeu o diagnóstico e, em setembro daquele ano, se aposentou do Prodazem, o setor de informática do Senado, onde trabalhou por 11 anos. Enquanto nós pudermos, nas condições que nós tivermos, todos nós podemos fazer algo pelo mundo. E é essa a maior lição que o Zé Afonso traz. Ele segue ativo, ele segue compartilhando sua história e, com o seu exemplo, ele segue mostrando que nós, independente das condições, das doenças, e vivemos nesse momento
a pandemia do Covid, nós podemos, sim, agregar valor ao nosso mundo e ao outro. No livro Ela Não Venceu, lançado em setembro, José Afonso conta a sua história de coragem e superação. Além do livro, ele desenvolveu o aplicativo We Can Speak, que transforma texto em fala para agilizar a comunicação. O aplicativo está disponível de graça na loja da Microsoft e o livro pode ser comprado nas versões física ou online no site joseafonsobraga.com. Eu espero que o livro sirva de inspiração para todos que passam por dificuldades em algum momento de sua vida, para que busquem a sua felicidade. Já são mais de 600 livros vendidos e o que é mais importante, o feedback que tenho recebido todos os dias, com depoimentos emocionados de como minha história os está motivando a ter uma atitude diferente diante dos seus problemas, uma atitude mais positiva. Não tenho como explicar a minha satisfação e felicidade. Poder ser útil para outras pessoas, mesmo no meu estado, é muito gratificante. Com esse exemplo de superação, nós encerramos o Senado Notícias de hoje. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.